Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, boa tarde. Hoje é domingo. Hoje é 15/3/2016. É domingo, é o dia do Senhor. Por isso hoje nós vamos ler a Santa Palavra de Deus para ver o que nosso Deus nos diz para cada um de nós hoje. Hoje nós vamos ler aqui o Evangelho de João, é o capítulo 9, versículo 1 ao 41. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Tal da Santa Cruz nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus, ele viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nos realizemos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, vem a noite, que ninguém pode trabalhar, e enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, e dizia: não é aquele que ficava pedindo esmola? Um dizia: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: eu sou o mesmo. Então lhe perguntaram: e como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei e comecei a ver. Perguntaram-lhe onde estava ele. Respondeu: não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar e agora vejo. E disseram então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergências entre eles. Perguntaram outra vez ao cego:
E tu quer dizer daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: este é o vosso filho? Quer dizer, ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem abriu os olhos também não sabemos. Interrogai a ele. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque eles tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado a expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: ele é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe então: o que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não escutaste, por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultarem, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés e não sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde ele é. Respondeu-lhe o homem: é espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos e sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. O fariseu disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E a expulsaram-nos da comunidade. Jesus soube que tinham expulsado. Encontrando, perguntou-lhe: acredita no Filho do Homem? Ele respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não vê, veja, e os que
a fim de que os que não vê, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso. E lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cego, não terias culpa. Mas como dizeis, nós vemos o vosso pecado permanecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Evangelho, perdoe os nossos pecados. Orinde nossa vida, para que um dia nós conseguimos a salvação eterna. Amém. É bom estar aí a Santa Palavra de Deus. Ouvimos tudo que Jesus nos diz para nós hoje. Para nós hoje. Hoje nós estamos na Quaresma. É um tempo de oração, tempo de fazer jejum também, penitência, de fazer caridade. É um tempo de mudança na nossa vida. Um tempo de caminhar junto com o Pai. Hoje, nós somos convidados hoje a deixar para trás toda a tristeza. Toda a tristeza. E assumimos uma atitude de profunda alegria. Alegria gerada pela consolação do amor de Deus. Como que é essa alegria, meu irmão, hoje, na nossa vida? Nós sabemos que nós temos um Deus por cada de nós. A nossa alegria é diferente hoje. Não é ter casa, ter terra, ter dinheiro, não é essas coisas do mundo. Mas é do céu. É saber que Deus é o nosso Pai, saber que Ele está conosco, saber que Ele resolve os problemas, saber que Ele nos salva, saber que Ele cuida de nós e que Ele está conosco, e que Ele é tudo e tudo em nossa vida, que Ele é a nossa segurança, que Ele nos ama a nós de coração. É a nossa alegria também saber que somos filhos de Deus, saber que tem Ele para nos cuidar de nós. Não estamos sozinhos, momentos nenhum. Saber que Ele está conosco e que nos guarda nós dos perigos, que nos livra da tentação. É o nosso Deus, é o nosso Pai do céu. Essa é a alegria hoje diferente, né? Do mundo, das coisas do mundo. É coisa de santidade. É vida nova, é mudança em nossa vida. Saber que nosso Deus, toda graça e bênção vem dele e que Ele está conosco. É a nossa alegria. Nossa grande alegria gerada pela consolação do amor de Deus. As nossas tristezas, sabendo, nós somos consolados por Ele. Temos Ele para nos consolar nas nossas vidas, nossa caminhada, no nosso dia a dia. Nas dificuldades, na dor, nas perseguições, Ele está consolando nós. Do amor de Deus. Como o cego de nascença, Jesus abriu os olhos dele, hoje Ele também abre os olhos da nossa fé e da nossa esperança, curando as nossas cegueiras e fazendo nós enxergar os sinais vivos do seu amor na nossa vida, na vida do nosso irmão. Hoje é o dia do Senhor, nos traz essa grande alegria para cada de nós. Nós saber a nossa alegria, que é Ele na nossa vida. O Santo Evangelho hoje, a gente vê aqui que Jesus passava
Jesus passava Jesus e viu aquele homem cego de nascença. E o discípulo perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus disse para eles, ou disse para nós também: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram para que ele ficasse cego. Isso serve para que a obra de Deus manifestasse nele. O Senhor, nem ele pecou, nem pai, nem ele. Nem pai e mãe não pecou para ele nascer cego. O Senhor disse que era necessário para que a obra de Deus se manifestasse nele. Então, nosso Senhor pode me usar qualquer um filho dele, para manifestar a sua obra do Pai nele. Cego de nascença não se brinca, não é fácil. Não é fácil, mas precisava. Jesus usou ele para que a obra de Deus se manifestasse nele. Nosso Senhor disse que era necessário nos realizar a obra daquele que nos enviou. Nosso Senhor usou ele e também me usa qualquer um. Por isso que muitas vezes, às vezes é uma doença, uma coisa aí, e a gente diz que é um mal, mas às vezes o mal vem pelo bem. Às vezes julga, mas não é. É manifestação de Deus na nossa vida para que nós mude, para que nos faça a mudança em nossa vida, para que nós aceite a Ele fazer a mudança na nossa vida. Era necessário que nos realizemos a obra daquele que me enviou. O Senhor diz que enquanto o dia vem à noite, ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Hoje ainda fala do batismo, do nosso batismo, né? Jesus é a luz do mundo, é aquela luz que nós recebemos no batismo do Espírito Santo. É a luz do mundo que ilumina todos nós, que nós recebemos no batismo. Jesus ilumina nossas vidas, as nossas intenções boas, tudo é Ele que nos ilumina, nossa caminhada, vivência, aquela luz que recebemos no batismo. Tudo isso esse cego voltou a ver e recebeu a luz que é o nosso Deus. Nós somos convidados hoje, quando nós recebemos, quando se encontramos com a luz que é Jesus, nós devemos viver a luz. Nosso Senhor disse também, nosso Senhor cuspiu no chão, fez a lama com a saliva e colocou sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai lavar na piscina de Siloé. Hoje, quantos que estão hoje, no orgulho que muitos têm hoje, quer ser esfregado uma lama na sua cara? E sair nas ruas, tudo, como o cego saiu? Vez muitos não aceitam, né? Mas o cego aceitou. Nosso Senhor esfregou com a saliva dele, molhou aquele barro e passou na cara dele. E disse, vai lavar na piscina de Siloé. Então ele não fez questão. Quando ele sai até a piscina de Siloé, ele sai como fosse uma subida e descesse e chegasse lá. Que quer dizer uma peregrinação. Ele fez uma peregrinação
com a cara cheia de barro, para chegar até lá, sem murmurar. E quando ele chega, fez essa peregrinação que ele foi, mas quando ele volta vendo. Foi curado na peregrinação até a piscina de Siloé. E a piscina do Siloé quer dizer que é a piscina dos enviados. Quer dizer que nosso Deus enviou ele ao Filho. O Pai estava lá, piscina dos enviados. Ele foi enviado ao Filho. Quando ele mergulha na água, se lavou-se, mergulhou-se no amor do Pai. No amor do Pai, nos braços do Pai. E de volta ele chegou curado, limpo, curado. Nós neste mundo, nós não podemos perder nossas peregrinação, as procissão. Nós estamos na Quaresma, tem os dias de sexta-feira, 5:30 da manhã, as penitências da Quaresma, a missa das 6 horas. Tem as vias sacras, tem os encontros, tudo são peregrinação, é caminhando com Deus. Nesse tempo de graça, caminhando com Deus. O cego ficou bom nessa peregrinação até a piscina de Siloé. Quando ele se lava o rosto, mergulha nos braços do Pai. A piscina se chama Siloé dos enviados. Ele foi enviado ao Pai. Nós encontramos as graças e bênçãos nessa caminhada, nessa peregrinação. Quantas pessoas agora receberam tantas bênçãos e graças nessa peregrinação até Tambaú a pé? Muita gente for a pé, tudo for a pé. Outros com os pés descalços. Tudo isso pelo amor de Deus. Para que Deus nos curasse das cegueiras, daquilo que impedia de nós ver o caminho do Pai. Ver o outro que sofre. Tudo isso nessa peregrinação. O cego viu. Deus curou ele da cegueira que nos impedia de ver. A peregrinação até a piscina de Siloé, ele foi, chegou lá, mergulhou nos braços do Pai. Ele volta vendo, enxergando tudo. Toda aquela questão daquele povo para saber tudo, como ele foi, como Deus tinha abrido os olhos dele, como foi que ele fez, está aí tudo, o nome dele, chamar os pais, todas aquelas questões, tudo. Depois queriam expulsar ele daquela comunidade, daqueles que dissesse que Jesus era o Messias. Mas Jesus, ouvindo tudo isso, o cego voltou a ver. Nosso Senhor chama, perguntou ele, se conta com ele, e perguntou a ele. Soube que ele tinha sido expulso da comunidade. Jesus soube que ele tinha sido expulso da comunidade. E encontra com ele e pergunta, acredita no Filho do Homem? E ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse, tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Ele se encontrou com o Pai. Se encontrou com o próprio Pai. Ele se prostra diante de Jesus. Com tanta alegria, enxergando tudo, curado de nascença. Encontrou-se com Jesus, com a luz que era Jesus.
se prostrou-se. Então Jesus disse para ele, ou disse para cada um de nós: eu vi este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não vê, vejam. Por que ele disse isso? Fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não vê, eles vejam. Por aqueles que têm interesse de mudar a sua vida, a sua história, e de seguir nosso Deus, de fazer o que é certo, de fazer o bem. Estamos cegos pelo pecado, pelas cegueiras, aquilo que nos impede, mas tem vontade, sede de mudar a sua vida. Por isso nosso Senhor disse: eu vim fazer esse julgamento. Aqueles que não vê, eles vejam, porque eles querem ver. Então Jesus está com ele. Vem nos dar graça dele ver. E alguns fariseus, ele vê. E os que se tornem, e os que não querem ver, que se tornem cegos. Vão continuar cegos. Aqueles que não têm interesse de ouvir a palavra de Deus, não têm interesse de uma missa, não têm de fazer uma peregrinação, que não querem nada, vive afastado de tudo, continua cego. E precisamos da cura de nosso Deus. Aqueles que querem, Jesus nos dá a graça de ver. Mas aqueles que não querem, vão continuar cegos. E não é isso que nós queremos. Acordemos para a vida, pedimos essa graça ao nosso Deus, para que Ele também abra nossos olhos, para nossos olhos da fé, como Ele disse no início, para que nós vejamos tudo aquilo que nós devemos fazer, que não perdemos o caminho dele. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: e porventura também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosse cego, eles não teriam culpa. Mas como diz, nós vemos o vosso pecado permanecer. Somos cegos porque nós vemos o pecado e permanece no pecado. Então nós vamos continuar. O maior pecado do mundo não é você cair no pecado, mas é saber que aquilo é pecado e você permanecer. Por isso nós continuamos. Cego, nosso Senhor nos diz aqui. Nós vemos o vosso pecado permanecer. Pedimos essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos disse aqui, nós vamos pedir ao Senhor que esse tempo da Quaresma nós seja uma oportunidade única para curar nossa cegueira espiritual. E que Ele renove a nossa visão de fé. Esse é um pedido que nós fazemos a Deus. O pecado nos faz nós ver nada, nos cega. Mas nós pedimos a Ele essa graça. Que Ele renove a nossa visão de fé. Como Ele curou o cego, também nos cura nós também. Toda a cegueira, daquilo que nos impede de nós ver o outro que devemos fazer, o caminho de Deus, e se firmar em tudo que Deus nos ensina. Por isso hoje vamos fazer essa prece ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua santa compaixão. E vamos, irmãos, progredindo no espírito quaresmal, nós somos curados de nossa cegueira pelo gesto de Cristo. Ele nos revela a sua luz. Nos revela para cada um de nós como luz, sua luz do mundo, que ilumina nós
assistindo pelo Espírito Santo, apresentemos nossa prece rezando. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Pela Igreja presente no mundo, para que, por meio do Papa Leão, dos nossos bispos, dos presbíteros e demais ministros, possa cumprir fielmente sua missão de ser um sinal sacramental junto àqueles que desejam superar a sua cegueira. Rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Pelos que nos governam, para que não faça de suas responsabilidades uma falsa aparência. Enxerguem as necessidades do povo que lhes são confiadas. Rezemos, ó Senhor, iluminai o nosso coração. Pelos catecúmenos eleitos, para que ao se aproximarem a festa da Páscoa, renove em seu entusiasmo, perseverança, disposição em participar da vida da Igreja, tornando-se discípulo e missionário. Rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Por nossas comunidades eclesial, para que supere sua cegueira e dê fruto de bondade, justiça, verdade, no trabalho missionário, evangelizadores. Rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração, para que os cristãos vivam o segmento do Evangelho, dando testemunho de fé, de honestidade, de amor pelo próximo. Rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração, para que os poderes públicos, estimulado pela campanha da Fraternidade 2026, adiante da grave crise habitacional no Brasil, possa se engajar mais na promoção de política pública para os pobres. Rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Acolhei, ó Deus da luz, as preces que nossa comunidade nos dirige, com o desejo e o firme propósito de superarmos as trevas para vivermos como filhos e filhos da luz. Por Cristo, seu nosso. Amém. Então, meu irmão, está aí a Santa Palavra de Deus, também nossos pedidos, nossa oração. E pedimos ao nosso Deus que tenha compaixão de nós, nos conduza sempre, cada dia, na nossa caminhada, nos transformando nós, cada vez, como bons filhos da luz. Que Deus abençoe a todos nós, pecadores, neste mundo. Que nos abençoe todas as famílias, todos os missionários e missionárias, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.